Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações Day Trade, comprovando a eficácia de nossa metodologia e o resumo dos segredos e das técnicas. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber um vídeo inédito de 10 a 15 minutos todos os dias no seu e-mail. Você se cadastra por este link ou pelas redes sociais Facebook, Twitter e pelo YouTube, certo? Bom pessoal, a Vale hoje abriu abaixo das médias móveis, certo? Abriu abaixo das médias móveis. Temos a média móvel 377 e temos a média móvel 89. Abaixo da 377 no gráfico de 1 minuto indica tendência de baixa pela nossa estratégia operacional. Vamos operar vendido. Aqui deu um sinal de venda, mas estava dentro da zona do Congestion Profit, que daria stop. No gráfico de 5 minutos, a gente traçou o Congestion Profit aqui, certo? Antes de acontecer a consolidação, a gente identificou o Congestion Profit e a gente evitou o sinal falso no gráfico de 1 minuto, certo? Depois rompeu a zona do Congestion Profit, certo? Fez novo pivô de baixa e voltou para a média 89. A média 89 é um ponto de entrada operacional. Então, nesse caso, como já tinha rompido o Congestion Profit, a gente decidiu desconsiderar essa zona de consolidação e voltar a operar, certo? E a gente fez uma entrada operacional nesse doji Pernalta aqui, um centavo abaixo da mínima dele nós entramos e 1 centavo acima da máxima dele nós colocamos o nosso start de compra para limitação do prejuízo. Então pessoal, o que acontece? Fizemos uma alavancagem inteligente de 3.700 ações, calculamos em 2 segundos através da técnica de manejo de risco veloz, que calculou a alavancagem inteligente, ou seja, alavancamos sem aumentar o risco do manejo de risco da operação. E calculamos em 2 segundos essa quantidade. Antes, pessoal, nós tínhamos que, através dessa planilha e através de procedimentos demorados, construir outras tabelas que faz parte do manejo de risco veloz, da técnica de manejo de risco veloz. Agora nós temos o software Speed Risk Manager, que é o único software no Brasil de manejo de risco que usa o manejo de risco inteligente. Não é o manejo de risco que as outras escolas ensinam, é um manejo de risco inteligente que tem a alavancagem inteligente, que permite você alavancar sem aumentar o risco do manejo de risco, certo? Então vamos aqui mostrar o novo software. Eu mesmo programei, eu sou programador para quem não sabe, certo? Então nós temos aqui tabela bolsa de valores. Por enquanto temos a versão apenas para Day Trade. Quem compra o curso Trader Profissional Avançado tem direito a este software, certo? Então o que acontece? O primeiro procedimento que a gente faz é verificar a cotação atual próximo do sinal, 32,21 mais ou menos. 32,21, nós colocamos aqui 32,21. Temos aqui a cotação, a corretagem, que é R$10 que eu pago. O manejo de risco para Day Trade 0,3 e o meu capital total R$100.000. Gerar a tabela de risco Day Trade. Ele vai gerar essas quantidades de ações para uma quantidade de centavos. Então, em relação a esse ponto, até esse ponto dá 6 centavos. O programa já calculou a quantidade de ações para a diferença de centavos. 3.700 ações. Ou seja, em 1 segundo, nós tivemos o cálculo do manejo de risco, respeitando o risco de 0,3% e a alavancagem inteligente, que são cálculos complexos, pessoal. São cálculos complexos, não tem como fazer de cabeça. E para você operar, você precisa criar uma planilha dessa todo dia, porque a cotação muda. Se a cotação mudar para 35, 37, 80, vai mudar o manejo de risco, certo? Vai mudar a quantidade de ações. Então, o trader, antes a gente ficava manualmente refazendo essa tabela e demora de 30 a 40 minutos para fazer uma tabela. Para cada ativo é uma tabela diferente. Agora, esse problema está resolvido. Em 1 segundo, cálculos complexos de manejo de risco são resolvidos. E o manejo de risco inteligente com o uso do Speed Risk Manager funciona para qualquer trade system, para qualquer estratégia. Tudo que você precisa saber é a entrada operacional e saída operacional, certo? Do trade system. E você simplesmente calcula a diferença de centavos da entrada e saída operacional, coloca a cotação próxima do sinal e vai calcular pela diferença de centavos a quantidade, incluindo
o cálculo complexo da alavancagem inteligente. Então é um software inédito no Brasil, um software de gerenciamento de risco inédito no Brasil, certo? No mundo talvez tenha ou não, talvez no mundo inteiro não tenha um software como esse. A versão para Forex vai ser feita, a versão para o mini índice, para índice futuro, para o mercado futuro também será feita. Então nós somos o primeiro no Brasil e somos a única escola que te dá, quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, um software de gerenciamento de risco inédito, com cálculos complexos de manejo de risco e com precisão te dá a quantidade de ações, incluindo a quantidade de alavancagem máxima que você pode alavancar, respeitando o risco do manejo de risco. E você coloca o manejo de risco que você quiser, 0,5%, ele vai calcular. E ele faz, pela diferença de centavos, a quantidade de ações que você vai entrar, incluindo o cálculo complexo da alavancagem inteligente. Então, é mais uma inovação do curso do Instituto Trader Profissional e mais uma ferramenta inédita que as outras escolas não têm, certo? Quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, você ganha este software gratuitamente. Você vai ter vantagem que os outros traders não têm, porque este software é só do Instituto Trader Profissional, tem direitos copyrights e só nós do Instituto Trader Profissional podemos usá-lo e alunos do Instituto Trader Profissional. Bom, nosso alvo é 1%, então deu essa variação de 1%, nós saímos então com 1% de lucro, certo? Saímos aí com 1% de lucro, 1,07% de lucro, com um pouco da alavancagem inteligente que conseguimos. E isso é interessante, pessoal, porque agora, né, antes a gente tinha que todo dia ficar fazendo uma planilha diferente, gastávamos 2 horas para ficar fazendo outras planilhas, porque além dessa planilha tem que construir aquelas tabelas em outras planilhas, e exige cálculos e testes demorados e enfadonhos, porque o cálculo do manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente é um pouco complexo. E agora esse problema resolveu, certo? Bom, rapidamente agora nosso tempo está acabando. No mini índice, pessoal, infelizmente aconteceu o sinal, certo? O preço ele fez esse movimento de baixa, a gente fez a retração de Fibo, nossa entrada operacional estava aqui, nosso stop loss estava aqui em cima desse candle, quase uma estrela cadente, né, praticamente um spin top, e quando faz a retração de Fibo e faz uma onda, nós zeramos o risco da operação. Zeramos o risco da operação, o preço voltou, quase estopou, mas estopou a gente antes, e ficamos no 0 a 0, e depois o preço fez essa tendência de baixo. Então na Vale nós ganhamos, e no mini índice quase ganhamos, mas o mercado fez essa pegadinha com a gente, não tem como a gente adivinhar que isso vai ser feito. Nós temos que seguir a disciplina do Trade System. A maioria das vezes eu estopo zerando o risco e depois o preço teria me estopado se eu não estivesse estopado antes, porque essa técnica do Fibonacci ela é estatisticamente comprovada, certo? Então no mini índice vamos comprovar as ordens hoje. Tá aí, pessoal. Um contrato vendido 55.245, outro contrato 55.265, certo? Comprovação das ordens, ficamos no 0 a 0, não ganhamos nada. Era para ter ganhado uns 500, 600 pontos, mas infelizmente o nosso Trade System não conseguiu acertar. E isso acontece, tá? Não existe nenhum Trade System perfeito no mundo e o meu também não é. Bom, pessoal, no Forex, rapidamente aqui, a gente começou através dessa linha, depois dessa linha verde, identificamos uma zona de consolidação pela técnica Congestion Profit, deu vários sinais falsos aqui, nós evitamos, certo? Vários sinais falsos. E depois rompeu, o Congestion Profit foi rompido aqui, certo? E depois que ele foi rompido aqui, nós também fizemos uma entrada operacional aqui também, tá? Desculpa. O Congestion Profit foi rompido aqui. Nós fizemos uma entrada operacional aqui, tomamos stop. Depois fiz outra entrada operacional aqui, tomamos stop. E aqui nós fizemos outra entrada operacional e tivemos um pequeno... na realidade, era para termos um lucro, mas no fundo confirmado nós protegemos o lucro. Depois da entrada operacional, o preço voltou e bateu aqui. Nós tivemos aí um prejuízo hoje de mais ou menos 0,65% no Forex, certo? Pequeno prejuízo inevitável, uma hora ou outra a gente vai terminar negativo, não tem como terminar sempre positivo. Bom, análise do gráfico diário para longo prazo.
né? Nós temos aí então o Ibovespa em tendência de baixa, claramente abaixo da Price Trend Line, certo? A Profit Line não fez divergência, ou seja, indica que vai continuar, ó, romper o fundo anterior, indica que a pressão de venda do Ibovespa é forte e vai continuar com alta probabilidade a fazer topos e fundos descendentes, então pode cair mais nessas condições que estamos analisando agora. Ibovespa está com pressão de venda. Petrobras, Petro 4, também em tendência de baixa, certo? Fez uma divergência aqui, a Profit Line indicou que aconteceria a possibilidade de volta do preço para a Price Trend Line, isso aconteceu, e depois o preço chegou a fazer um sinal de venda falso aqui, certo? E agora fez outro sinal de venda no semanal pela técnica Congestion Profit para indicar, determinar consolidações. Não temos o Congestion Profit aplicável a essa onda aqui, certo? Então nós vamos para o diário e a gente tem uma alta probabilidade desse sinal de venda dar certo, acontecer topos e fundos descendentes daqui para frente na Petrobras. Então a Petrobras também está em tendência de baixa pela nossa metodologia Reversion Profits. E a Vale também em tendência de baixa, certo? Fez um engolfo de baixa forte próximo da Price Trend Line, abaixo dela, que indica pressão de venda, tendência de baixa também na Vale. No gráfico semanal não tem indício nenhum de possibilidade de consolidação, certo? Pela técnica Congestion Profits, que indica a consolidação antes de acontecer e acerta 80% do tempo, certo? Então, pessoal, essa é a nossa videoaula de hoje, só ressaltando mais uma coisa. Quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, você vai ter um manejo de risco inteligente, onde você arrisca 0,3 por operação. Quando acertar, você ganha 1%, se é alavancado. 2x, você pode ganhar até 3%. Mas se você errar mesmo alavancado 2x, onde o seu potencial de lucro seria 3%, você só perde 0,3%. Para fazer esse cálculo é muito complexo. Então tem que fazer o curso. Só que depois de você fazer o curso, se você vai fazer manualmente o cálculo, você vai ter que criar tabelas como essa aqui. E quando você cria tabelas como essa aqui, inevitavelmente, você precisa demorar para fazer esses cálculos. E cada vez que a cotação muda, você tem que refazer essas tabelas. Para cada ativo é uma cotação diferente. Será uma tabela para cada ativo de day trade que você opera. Para swing trade é a mesma coisa. E você precisa, pela diferença de centavos, saber quando entrar na operação. Porque é uma forma rápida. Mas como fazer isso calculando uma alavancagem inteligente, que é um cálculo complexo? Já temos o software que vai resolver o seu problema. Você só coloca a cotação, o seu manejo de risco de 0,3 e ele calcula pela diferença de centavos a quantidade de ações. É um software que já está pronto a parte de bolsa de valores para day trade e swing trade. Para swing trade ele também calcula. Vai ficar pronto para Forex, vai ficar pronto para o mini índice. Então você só precisa saber no seu gráfico, na sua plataforma gráfica, você vem aqui na sua plataforma gráfica, verifica a diferença de centavos, olhou na tabela, você vai saber exatamente a quantidade de ações. Daí você tem que utilizar uma outra técnica que você só aprende no DVD, que é a técnica da contingência das boletas, para você entrar em 2 segundos, ou seja, você calcula em 2 segundos e entra em 2 segundos. Certo? Então é uma revolução no manejo de risco especial para day traders e swing traders que precisam de um manejo de risco eficaz e que seja rápido a execução das ordens. As outras escolas não têm essa tecnologia nova, inédita no Brasil. Não existe software de gerenciamento de risco no Brasil para a Bolsa de Valores. O meu é o primeiro que faz esse cálculo complexo aqui. E o principal, independente da sua estratégia operacional, você só precisa saber o ponto de entrada e o ponto de saída. Colocou cotação, colocou o manejo de risco, colocou o seu capital total e o valor da corretagem, que tem que ser fixa, porque ele só trabalha com fixa. Você clica aqui em gerar tabela, certo? E ele vai calcular para você. Então a técnica de alavancagem inteligente pode ser aplicável no seu trade system. Para você ganhar esse software, você só precisa comprar o curso Trader Profissional Avançado em 11 DVDs. Basta vir aqui em nosso site. Um software que é inédito do Brasil, custaria R$200.
mas ele sai de graça para os compradores do curso Trader Profissional Avançado. Certo? Só vir aqui no nosso site e efetuar sua compra. Muito obrigado, até mais.